Olá! E nesse vídeo eu venho falar sobre mais uma ferida emocional, aquela adquirida na infância que chamamos de ferida da infância, da criança ferida. Hoje eu venho falar da ferida da traição. Nós falamos sobre a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação e hoje da traição. Meu nome é Helene Brito, sou psicoterapeuta, psicopedagoga, professora, mais de 30 anos na rede pública de ensino e também neuropsicanalista. Se você está se interessando por esses assuntos, dê um like. Para quem está começando no YouTube, sabe essa mãozinha? Dê um clique aí na mãozinha como se você estivesse apreciando, gostando desse tema para estudar ou para se observar na outra pessoa, enfim, tem interesse nesses assuntos? Clica aí no gostei, no like, nessa mãozinha. Compartilhe com quem você possa imaginar, possa entender como a pessoa tenha interesse também nesses assuntos. Inscreva-se no canal. Quanto mais pessoas inscritas no canal, o YouTube vai achar como assuntos relevantes nesse canal e vai estar sempre promovendo, né? Estendendo mesmo a outras pessoas e favorecendo o canal, certo? Bom, então a ferida da traição que vamos especificamente falar hoje. Ela é uma das 5 feridas emocionais, ela é criada na infância, né? Quando a gente fala na infância, até os 7 anos, nessa fase de formação, então é preciso ter muito entendimento, muita atenção, muito cuidado nesse período na vida da criança, porque pode causar feridas assim terríveis, muito profundas e que merecem atenção e o olhar diferenciado por um tratamento. Então, a ferida da traição ela pode acontecer como? Acontece justamente quando o adulto promete algo para a criança e não cumpre, né? Isso é algo que acontece normalmente na vida das pessoas, né? Ele promete que vai dar alguma coisa, algum prêmio, se atingir um bom comportamento, ou promete que farão um programa juntos, uma viagem, um presente. E isso acontece todos os dias. E onde começa tudo isso? Justamente no seio familiar. Os pais, né? Os pais biológicos que convivem com os filhos, que prometem que vão dar um presente, ou prometem que se a criança tiver um bom comportamento, vai dar um prêmio, um presente, uma viagem. Pais separados, às vezes o pai promete que vai pegar no final de semana e vai fazer uma tarefa ou vai fazer um passeio, uma viagem com o filho e acaba não fazendo. Gera essa ferida da traição. Poxa, né, me prometeu e não cumpriu. Só que ele não vai achar que o pai ou a mãe, né, que fizeram isso, que são as pessoas ruins ou maus. Ele vai achar, a criança vai achar que ela deve ter algum problema. Se meu pai me prometeu e não cumpriu, se a minha mãe me prometeu e não me cumpriu com a palavra, é sinal que deve ter algum problema comigo, devo ter alguma coisa de errado na minha vida. Eu não mereço. Então, a criança vai carregar dentro dessa ferida da traição uma culpa muito grande. Porque ela nunca vai achar que o pai ou a mãe que estão fazendo algo que não seja positivo para ela. Então, geralmente, a criança vai carregar essa culpa. Eu não mereço, por isso sou traída, né? E podem ser coisas em que os adultos prometem sem a intenção mesmo de cumprir. Por exemplo, quando a criança é muito pequena, a criança esteja chorando muito, o pai ou a mãe não sabem como reagir, não sabem como atender aquele momento, só querem que a criança pare de chorar, pare de espernear, ou pais às vezes imaturos para lidar com essa situação, ou estressados, cansados por diversos motivos na vida, no trabalho,
prometem que vão fazer algo se a criança parar de chorar. Mas aquela promessa foi momentânea, para ver se a criança para. Depois o adulto até esquece, né? Não tinha nem intenção de cumprir, na situação daquele desespero, fez com que falasse isso, que prometesse isso. Daqui a meia hora, o adulto até esquece que prometeu. Só que a criança, ela não esquece, ela carrega isso dentro dela. Está lá registrado. Meu pai ou minha mãe me prometeu tal coisa, me prometeu de fazer tal coisa. E, no entanto, não me deram. Ela também vai aprender a não acreditar ou não confiar nas pessoas. Vai se tornar uma criança insegura, né? A criança não consegue confiar assim também nas outras pessoas, né? E isso pode ser transferido para os relacionamentos na idade adulta. Porque fica essa ferida aí da criança, mas ela vai levar para o resto da vida dela, se não for olhada, se não for tratada essa ferida. E vai criar esse padrão nela de não confiar nas pessoas, de não acreditar, né? Se sente enganada, se sente iludida e tem medo que isso se repita. E pode desenvolver também assim, um comportamento controlador. Para evitar que isso aconteça, então ela vai querer controlar tudo, se torna uma pessoa controladora. Então a criança aprende a não ser seguro, confiar nas pessoas. Então é melhor não acreditar nas pessoas, para não gerar aquelas expectativas e sofrer depois. Então, por isso nós vemos pessoas assim. Vocês conhecem alguém assim, com essa atitude, né, de não confiar em ninguém, de não acreditar em ninguém, que está sempre querendo controlar as coisas para não ser traída? E as crianças, né, a criança normalmente, ela vê os pais como a figura perfeita, né? O pai com a figura perfeita, a mãe com a figura perfeita. Então, os pais nunca erram, né? Se houve alguma coisa de errado aí, a culpa é dela, né? Se houve uma traição, a culpa é dela. Então, além de tudo, ela ainda se sente culpada por tudo isso daí, né? E às vezes até os pais prometem coisas para o filho com a intenção de cumprir, mas por um motivo ou outro, seja por trabalho, seja por esquecimento mesmo, seja por estar com acúmulo de ocupação, né? Hoje em dia a nossa sociedade está assim. E acaba não cumprindo. Então a criança, ela vai guardar essa ferida. Poxa, meu pai ou minha mãe não cumpriram com a palavra. Eu coloco muito o pai ou a mãe, que são as pessoas que criam, né? Nós sabemos que tem pais, mães que não são biológicas, mas são pessoas que criam aquela criança ou adotaram aquela criança. Às vezes é criado pela avó, pela tia, ou por uma madrasta, né? Um padrasto. Então, a pessoa que cria. Mas também temos os casos das crianças serem traídas até mesmo no ambiente escolar. Às vezes o professor, a professora, naquele momento, também criou uma situação de promessa não cumprida. Gera na criança aquela expectativa de ganhar um prêmio ou ganhar um ponto. E no fundo, ela foi esquecida, porque foi uma promessa casual ali para acalmar o comportamento da turma, acalmar o comportamento daquela criança. E no final das contas, essa criança não tem esse reconhecimento, esse prêmio, então essa criança acaba carregando essa ferida da traição. Você conhece alguém assim? Então compartilhe esse vídeo para que essas pessoas tenham acesso a essa informação. Essa ferida, no caso, vai se fortalecendo dentro da criança com uma crença, né? Uma crença de que tem algo de errado consigo, aprofundando cada vez mais essa ferida da traição. E adivinha o que vai acontecer na idade adulta com essa pessoa? Que essa criança vai crescer, vai se tornar um adolescente, um adulto, carregando essa ferida. Ela vai justamente criar situações inconscientemente, não é nível consciente, inconscientemente, vai procurar justamente a se relacionar com pessoas que venham validar esse sentimento, essa emoção dentro dela. Porque ela carrega essa ferida, no caso, a ferida da traição.
Então, adivinhe com quem ela vai se relacionar. Justamente com as pessoas que vão causar para ela esse sentimento, essa situação de traição. E muitas das vezes, observe que tem pessoas que entram num padrão de acontecimentos, de relacionamentos de traição. Se relacionou a primeira vez com uma pessoa, essa pessoa traiu, a segunda também traiu, e vai buscando relações onde vai se consolidando cada vez mais essa ferida da traição. Porque como ela aprofundou essa crença dentro dela de que ela não merece, de que ela foi traída, de que ela é uma pessoa que só merece ser traída porque está lá, entrou no padrão dela, ela vai buscar justamente essa referência, esse padrão de relacionamento. Então, a importância de se olhar, de se entender, de prestar atenção para essa situação, para um tratamento. Depois, nós vamos falar sobre a questão das máscaras também. Porque inconscientemente, nós adultos vamos usar máscaras para esconder essa ferida. Por isso, nem sempre vai estar muito claro. Mas a ferida, ela é algo lá dentro, profundamente. Está guardada. Sabe quando você tem um ferimento e você não quer mostrar para as pessoas? Ou você põe uma maquiagem em cima, ou se é um ferimento na mão, pode pôr uma luva, um casaco maior, com uma manga maior. Quando você quer esconder uma ferida, existe isso também na parte emocional. Então, nem sempre vai estar muito claro essa ferida na pessoa, justamente porque ela usa uma máscara, uma proteção, para que as pessoas não observem, ou até ela mesma não se perceba com essa ferida emocional tão profunda. Se você gostou, dê o like, compartilhe e inscreva-se no meu canal. Eu vou passar para os próximos vídeos o trabalho que pode ser feito com técnicas para aliviar e ir curando, limpando essa ferida, limpando o campo dessas emoções que fortalecem essas feridas. Vamos dissolver as crenças, vamos trabalhar com essa limpeza do campo emocional, tratando, aliviando os sintomas que a pessoa pode ter, porque sim, a pessoa que se sente traída ou que pode ser traída, ela carrega um sentimento, ela carrega reações, até físicas, que demonstram isso. Só que certas máscaras não vão deixar aparecer, mas está lá guardada. E quando você descobre isso, é você que vai descobrindo dentro de técnicas terapêuticas, você acaba descobrindo isso e você acaba tendo o poder de dissolver, logicamente com trabalho profissional, de dissolver, de limpar, de sarar, de curar essa ferida e você poder ser mais feliz. Então, nos próximos vídeos eu vou trazendo também essa questão da ferida da traição. Até o próximo vídeo.